Ele é sindicalista e foi metalúrgico. Foi prefeito de Diadema por 2 mandatos, vice-prefeito, vereador, chefe de executivo do município e deputado estadual. Foi também um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e o primeiro prefeito a ser eleito pela legenda. Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe Gilson Menezes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, deputado. É um prazer da minha parte, quero contribuir com a divulgação da nossa história, né? Da nossa história. Aliás, a gente tem aí um ótimo bate-papo por alguns minutos aí para a gente saber um pouquinho da contribuição do senhor como homem, como político, como cidadão. Gilson Menezes, nascido na Bahia. Eu perguntei aqui antes da gente começar o programa se era soteropolitano, se era da capital, não é? Não, eu sou sertanejo. Sertanejo de qual cidade? Miguel Calmon. Miguel Calmon. Miguel Calmon. E veio para São Paulo quando? Eu vim por volta no ano de 61. Meião. Para São Bernardo do Campo. Ah, não chegou aqui na capital, foi para São Bernardo. São Bernardo do Campo. E depois mudei para Diadema e moro até hoje em Diadema. São Bernardo, como é que era na época? Diadema, como é que era esse grande ABC que a gente fala aí, né? São Bernardo existia alguma infraestrutura, uma cidade já. A Diadema era um caos total. Eu, inclusive, quando fui candidato a prefeito, o meu candidato a vice-prefeito, meu amigo até hoje, doutor Paulo Afonso, advogado do sindicato, ele falou: Gilson, você está muito iludido achando que vai ganhar a eleição. Eu falei: Paulo, mas eu estou sentindo na população que é possível ganhar. Aí, depois de convencê-lo que podíamos ganhar, ele falou: mas não é bom ganhar, Gilson. Eu falei: por quê, doutor Paulo? É um fel amargo, irmão. Diadema não tem nada, favela, não tem rua, não tem escola, falta isso, falta aquilo. É um fel amargo. Aí eu convenci e falei: olha, Paulo, eu que já enfrentei greve, prisão, fome, comi marmita fria, feijão azedo, enfrentar mais esse problema para mim não é nada. Aí ele se convenceu. Eu falei: se nós melhorarmos um pouco a vida desse povo, já valeu a pena. Aí ele me abraçou e falou: então agora vamos ganhar. Então agora vamos ganhar. Antes de eu chegar nesse agora vamos ganhar, como é que foi essa trajetória de ser criado em Diadema, ser metalúrgico, sindicalista? Aos 18 anos eu sei que o senhor já estava lá na Praça da Sé, no palanque, empenhando ali palavras de ordem, de mudança. E veio uma ordem para a polícia nos tirar, e nós enfrentamos, e depois veio uma contra-ordem dizendo que eu não era para massacrar o movimento. Aí a polícia parou, nós avançamos, quebramos o palanque, tocamos fogo no palanque e saímos em passeata. O que era o motivo na época? O motivo era, o que era que estava acontecendo? A luta pela liberdade, pela democracia, pelo achatamento salarial, falta de liberdade como um todo, né? Então nós tínhamos na juventude a esperança de um Brasil melhor. O senhor já estava afiliado a algum partido? Não, eu não era afiliado a partido nenhum, embora apoiasse os candidatos do MDB na época, né? Aí depois, no decorrer, eu acabei sendo convidado para pertencer à chapa do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo, em 77. Em 78, tomamos posse, no dia 1º de maio de 78. No dia 12 de maio de 78, eu já estava liderando uma greve na Scania. Com dia 1º de maio, estava assumindo o sindicato. 12 dias como diretor do sindicato, eu já estava liderando uma greve na Scania. Que começou assim: olha, é possível parar. E convidei aquelas pessoas que mais discutiam sindicalismo comigo. Eu falei: é possível parar, vamos parar, vamos parar. Aí marcamos o dia para parar, e no dia da paralisação, eu combinei com eles que a ferramentaria estaria de braços cruzados e cada líder de cada seção ia dar o recado para dizer: a ferramentaria parou, então todo mundo vai parar.
Então nós tínhamos bicicletas que ia de uma seção para outra, Que é tudo muito grande. que era né, lá. grande a Scania. Quase cidades, né? Exato. Aí os líderes viram que antes das 7 da manhã os braços já estavam cruzados. Então eles saíram, os líderes de cada seção, saía comunicando que a ferramentaria estava parada E era e para parar. paralisou. Qual era a situação na época? Por que vocês fizeram a greve? O que estava errado? O que não estava bom, Era um né? sonho de liberdade, da falta de democracia. Nós não tínhamos direito de greve. A lei não permitia que os trabalhadores fizessem greve. Que ano era Existia isso? a lei antigreve, a 4.330. 4.330. É. E que ano era isso, deputado? 1978. E aí nós paramos, e eu fui chamado na direção da empresa, querendo que eu apontasse os líderes de cada seção para fazer uma reunião. O senhor? Aí eu falei, olha, não teve líder, não tem líder, foi uma greve espontânea. Todo mundo paralisou e não tem líder. Eu sou representante do sindicato. Qualquer coisa eu respondo. E ali... E aí? Aí eles... Foi surpreendente, porque não tinha greve no país, não se ouvia falar em greve. Depois, umas 10 horas da manhã, chegou o representante do Secretaria do Trabalho de São Paulo e do DOPS. Coincidentemente, os dois chamavam-se Guaraci. Um se apresentou e falou, eu sou Guaraci da Secretaria do Trabalho. E outro, eu sou Guaraci Horta do DOPS. Não, ao contrário. Guaraci era da Secretaria do Trabalho e o outro Guaraci era do DOPS. Do DOPS. Falei, eu estou à disposição de vocês. Não, chama aqui os líderes para a gente fazer uma reunião. Aí eu falei, não tem líder. Não deu medo? Aí, mas chama o pessoal todo então. Aí chamaram o pessoal todo e eu fiquei por trás dele. Que era para tirar uma comissão para discutir a questão da reivindicação nossa. Aí quando eles colocaram em votação, todo mundo gritou, não! Que não há representação dos líderes para a reunião. Então a greve continuou e ficou aquele dia paralisado. A turma da noite já entrou paralisada e continuamos a paralisação na segunda-feira. E aí o Brasil todo ficou conhecendo, sabendo da greve da Scania. Aquela greve foi o estopim da luta pela democracia. Não foi somente a luta política dos partidos, de alguns deputados, de algumas pessoas que lutaram pela democracia, como eu lembro aqui, por exemplo, Ulisses Guimarães, que foi um grande patriota e lutador pela democracia, mas também foi a luta dos trabalhadores que deu força ao movimento político. E aquela greve foi o pivô, que a partir dali, da Scania, começou a pipocar greve em São Bernardo, Santo André, no Brasil inteiro. A insatisfação estava em todos os lugares. Estava em todos os lugares, mas ninguém tinha coragem, ou a determinação, ou a vontade de paralisar. O senhor sabia como fazer uma greve na época, já que nunca ninguém tinha feito? Você sabia como é que era essa movimentação de parar lideranças? Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Quando eu ganhei a eleição para prefeito, eu estava falando até para minha companheira hoje, minha esposa, que eu falei, mãe, será que eu tenho capacidade para administrar a Diadema? Ele falou, filho, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, eu acredito muito em Deus, que me iluminou, que fez com que eu tivesse a inteligência de organizar aquela greve. Porque falar em greve hoje é fácil. Agora, paralisar uma empresa daquele tempo, época da ditadura. Quantos funcionários? 3.000. 3.000 funcionários. A gente está falando de tamanho de cidade. Tem cidade que tem isso de habitantes aí. 3.000 funcionários. 7 horas da manhã ninguém ligava as máquinas. Um caso ou outro que ligava. Sem celular. Sem celular. Não era época de celular, não era época de internet, de e-mail para poder propagar a notícia. Nada. Impressionante. Então, organizamos de uma maneira tal que surpreendemos a imprensa, o Brasil todo. A política, tudo. Surpreendemos. Trabalhou muito tempo como metalúrgico ou mais como sindicalista?
Não, eu trabalhei mais como metalúrgico. Como metalúrgico. Passou Sim. por que empresas? Passei pela Petri do Brasil, empresa de volantes de automóvel, Mercedes-Benz e Scania. E Scania, as grandonas É. aí que tem. Sempre ali rodando o ABC. Sempre. Como é que foi a transição? E sempre à frente de sindicato. Não, eu participava das lutas, mas não como diretor, nem perto da diretoria. Eu era um militante. Era um militante. Uma pessoa que queria e lutava por democracia, liberdade e pelo sonho de um Brasil melhor. É isso que eu estou tentando chegar nesse viés, traçar essa linha aí para a gente ir costurando, entender como é que foi esse seu movimento para entrar na política, que me parece era muito natural. Era natural que isso acontecesse, o senhor ir verear ou, enfim, estar mais à frente num outro posto mais visível, né? Até então eu não pensava em participar da vida política. É mesmo? Depois criamos o PT, né? E na discussão interna do PT era assim, cada pessoa em cada cidade ia colocar seu nome à disposição do partido para ser candidato a deputado, a vereador ou a prefeito. A gente está falando de 1980. 1980, 81. 81 que estava nascendo o Partido dos Trabalhadores. Nascendo o partido. O senhor estava lá enraizado. Enraizado. Eu fui, entre os 10 primeiros que discutiam o PT, eu sou um deles. O senhor era parceiro do nosso ex-presidente, do Lula? Sim, era da mesma diretoria. Da mesma diretoria. Fomos presos juntos. Inclusive, na morte da mãe dele, avisaram ele na cela. Aí ele saiu lá, quando ele recebeu a notícia, ele veio para mim, me abraçou e falou: Gilson, minha mãe morreu. Lá nós estávamos presos. Depois permitiram que ele fosse até lá, mesmo algemado, ele foi no velório da mãe dele. E à época, vocês dois se encontravam presos por qual razão? Pela luta, pela greve de 80, que ficou na história, e o sindicato foi cassado, fomos cassados juntos, e aí fiquei desempregado. E quando eu fui candidato a prefeito, eu estava desempregado. 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 Vamos fazer uma pausa rapidinho, que esse nosso primeiro bloco foi rápido. Vamos tomar uma água, porque daqui a pouco a gente volta para tentar entender essa história aí. Anos 80 nascendo aí, início dos anos 80 nascendo o Partido dos Trabalhadores, e logo em seguida elege o primeiro prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Você vai saber direitinho essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebemos o ex-deputado Gilson Menezes. Aliás, ex-deputado, ex-prefeito, ex-vereador, ex-militante. Vereador não. Vereador não chegou. Ex-PT. Sim. Ex-PT, já vamos chegar nessa história. Eu tenho aqui algumas informações. Em 1980, o Partido dos Trabalhadores foi fundado. O partido foi fruto da aproximação entre os movimentos sindicais da região do ABC, que organizaram grandes greves entre 78 e 80. Papo nosso aqui do primeiro bloco. Certo. 2 anos após a fundação do PT, em 1982, nas primeiras eleições diretas para cargos do Executivo e Legislativo, desde o golpe de 1964, o partido elegeu seu primeiro prefeito, Gilson Menezes. Conhece esse moço? Então, como é que foi isso? Na verdade, eu até nem queria ser candidato. Desempregado e tal. Aí alguns, eu até andei fugindo das reuniões do partido. Uai? Não queria ser candidato, desempregado, com dificuldade em casa, isso e aquilo. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 32 anos. Estava no auge aí, estava começando a energia. Na greve da Scania eu tinha 27. Muito menino. Já. Menino, né? E aí aquela dificuldade toda, eu não queria ser candidato. Aí alguns companheiros quiseram conversar comigo e foram reclamar para eles que eu estava fugindo das reuniões. Aí foram reclamar, aí eles marcaram um encontro comigo e fomos tomar um Guaraná, para não dizer outra coisa. Aí eles falaram: Gilson, estão sabendo que você está correndo na discussão do PT, nós não tiramos na reunião que a gente enfrentaria
candidatura de prefeito, deputado, vereador, o que fosse possível. Falei, mas eu estou desempregado, sem enfrentar uma campanha, isso e aquilo. E é muito difícil ganhar desse pessoal, é muito difícil. Quem eram os candidatos à época? Quem que era esse pessoal? Não, o PT, o PMDB lançou 3 candidatos, porque podia lançar 3 legendas. É mesmo. O PTB lançou 3 legendas e o PDS lançou 3 legendas. E eu só, o único candidato do PT, o único, sem nenhuma legenda. Aí eles me convenceram o seguinte, Gilson, seja candidato, nem que seja para fincar a bandeira do PT em Diadema. Aí mexeu com meus brilhos. Falei, eu vou ser candidato. E acabei sendo, passando 15 dias, eu fiquei com vergonha de dizer que eu era candidato. Porque não tinha jeito, não tinha muito jeito. Nunca tinha sido candidato a vereador, nada. Como é que é ser candidato, né? E aí fiquei 15 dias meio escondido, assim, escondido não, com vergonha de dizer que era candidato. Até que alguns companheiros, em alguns lugares, em algum bar, falaram, gente, isso aqui é o nosso candidato a prefeito em Diadema esse ano. Fica quieto, cara. Então, com muita vergonha. Depois já comecei a fazer reuniões, eu comecei a sentir que era possível, inclusive mutirões, com todos os candidatos a vereador. Eu falo todos, mas era 50% do que nós tínhamos direito. Só consegui 26 candidatos, nós tínhamos direito a lançarmos 52. Consegui, com muito custo, 26 candidatos. Candidatos? Candidatos a vereador. Então era muito difícil. E, inclusive, num debate na Câmara, os candidatos a prefeito diziam, o Gilson sonha ser eleito prefeito de Diadema, mas ele lançou 26 candidatos a vereador, sendo que tem direito a lançar 52. O dobro. Como é que ele pode... Aí eu falei, na hora eu falei, é que nós lançamos qualidade, não quantidade. E aquilo foi... Boa resposta. Foi boa resposta. E como é que foi essa campanha? Como é que era? Campanha boca a boca. Boca a boca, vendendo camiseta, estrelinha. Para juntar dinheiro. Juntar dinheiro, fazendo almoço, enfim, trabalhando nesse sentido. Era a campanha purista, né? Como a gente pura, vê, como a gente vê em vários momentos. Gastando assim, mesmo a sola do sapato que já era furada. E saliva. E muita saliva. Muita saliva. Como é que era Diadema nessa época? Diadema não tinha guia, sarjeta, esgoto, escola, iluminação pública. Inclusive, nós marcávamos reuniões tipo 6 horas da tarde até, no máximo, 8 horas da noite em casa de amigos. Por quê? Porque não tinha iluminação nas ruas. Na escuridão, nós tínhamos que ir para casa. A gente está falando de 30 anos atrás. Diadema era assim? Não tinha luz, iluminação nas ruas. Fomos nós que colocamos as primeiras iluminações nas ruas. Só havia iluminação em algumas ruas preferenciais. Avenidas, vai. Algumas avenidas. Avenida ali. Algumas avenidas. Então era mas uma nos cidade... bairros totalmente escuros. Quanto... Favela sem água, sem luz, sem absolutamente nada. Olha, eu vou falar para o senhor, que o senhor está falando favela sem água, sem luz. Diadema, na verdade, estava quase uma favela. Porque não tinha água, não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha o básico. Tinha bairro que era feito 50% de coleta de lixo, uma vez por semana. Uma vez por semana. Coletava metade. Uma vez por semana passava e coletava metade. Nas favelas não era feito coleta. Aí me perguntavam depois, mas onde jogava-se o lixo? Ele jogava lá mesmo, na favela, nos buracos. Essa era a Diadema que o senhor... Encontrei. Acabou vencendo. O senhor lembra quantos votos teve? Quantas pessoas tinham em Diadema, a população? 200 e poucas mil pessoas. A gente estava até falando aí nos bastidores que metade era favela, né? Metade era favela. O senhor foi eleito, o senhor lembra da votação? Quanto? 24.600 votos, mais ou menos. Como que foi essa votação e essa eleição? E a junção do segundo colocado, 23 mil, é diferença de 650 votos. Mas somando as sublegendas. E eu sozinho. Você sozinho levou tudo. Levei tudo. Como é que foi saber que tinha ganhado? Porque hoje a gente sabe, faltando
meia hora depois das eleições que fecham as urnas, a gente já sabe aí a previsão, né? O candidato a Como é que prefeito foi? pelo PMDB, meu amigo Romeu da Costa Pereira, terminada a eleição, nós fomos lá para o Oquinal, onde foi feita a apuração. Ele me encontrou lá na porta e falou: Gilson, acho que eu estou eleito prefeito. Eu falei: Romeu. O oponente. O oponente. Eu tinha muita amizade com ele, nós éramos amigos, diferenças políticas, mas éramos. Claro. Eu falei: Romeu, você vai ter uma surpresa para nunca mais você esquecer na sua vida. Ele não esqueceu nunca mais. Quando ele encontra, ele falou: Gilson, você falou aquilo para mim, você vai ter uma surpresa que nunca mais você vai esquecer na sua vida. Nós fizemos plantão 24 horas na porta do Oquinal, revezando a militância. Para garantir. Para ficar ali em cima na contagem dos votos, para não perder um papelzinho ali. Voto no papel, tudo direitinho, urnas sendo abertas. Que horas que o senhor ficou sabendo que estava eleito? Faltando alguns bairros, eles abriam uma urna, por exemplo, do Serraria e da Vila Nogueira. Eu estourava de votos. Para ter uma ideia, no meu bairro, teve uma urna que teve 186 votos, mais ou menos. Tá. Eu tive 182 votos. Dos 186, eu tive 182 votos. Você esperava isso? Só faltou isso? 4 votos para ter todos os votos da urna. Na verdade, eu esperava, porque pelo que nós fazíamos, boca a boca, eu sentia que a população acreditava numa proposta nova de administrar, que era administrar de portas abertas. Como eu cumpri isso. Eu cumpri isso na gestão. Eu abri as portas da prefeitura para o povo. Nós tínhamos reuniões todas as terças-feiras à noite, no Paço Municipal, para a população falar de tudo ali, cobrar tudo, mesmo? dar de dedo em risco do prefeito. Só botava a cara para bater. Botava a cara para bater. E eles nunca me ofenderam. A discussão era calorosa de um se levantar, bravo, isso e aquilo, mas nunca houve desrespeito à minha pessoa, nem eu também a eles. E muitas vezes ali era sugerido algumas coisas que a gente forçava a gente a fazer. Por exemplo, eu comprei um lote de guias para fazer guia sargento na cidade. E aquelas guias, na hora de amostragem, eles mostravam uma guia boa. Quando entregava, era aquela guia que quebrava, 2, 3. Aí eu, na reunião, perguntei para eles: eu devolvo as guias ou aproveitem essas mesmo? Eles decidiram aproveitar as guias, mas aí eu falei: eu vou fabricar essas guias daqui para frente. Mandei comprar 100 formas, aliás, 500 formas de guia. 500 formas de guia. Mas isso não é o papel da prefeitura, prefeito. Mas eu fiz isso. Fazer. Eu montei usina de concreto na prefeitura, uma usina de asfalto. E então aquelas formas eram estiradas todos os dias, enchia de concreto e no outro dia desformava. Então todo dia tinha 500 guias prontas para colocar na cidade. E tinha equipe para colocar de guia. Me pergunta hoje: mas o que você fazia na administração? Eu falei: eu despachava os processos até mais ou menos 8h30 da manhã. Eu entrava 7 horas na prefeitura, 7 horas na prefeitura, fazia os meus despachos. Quando precisava de um secretário, eu mandava chamar: olha, vem nessa hora. Chega cedo, hein? Vem nessa hora aqui que eu tô aqui. E às vezes não precisava do secretário estar presente. Eu despachava, tomava café e saía para a rua para ver a revolução. Porque não foi uma administração, foi uma revolução administrativa em Diadema. Nós transformamos a cidade em uma gestão só. Escola, guia, sargento, asfalto, esgoto, luz, urbanização de favelas. Construí um mini hospital em 10 meses de governo. Comecei no 4º mês, com 10 meses já estava pronto, salvando vidas naquela cidade. Tudo isso com uma verba aí de 29 milhões que o senhor tinha. No melhor ano. No melhor ano de administração isso. Porque era a base de 15 milhões de dólares por ano. Metade. Durante nossa gestão, melhoramos um pouco a receita. Com a emenda Passos Porto,
com outras emendas que conseguimos, inclusive Conseguiu o juntar IPVA, que o município começou a participar da arrecadação do IPVA, que nós não tínhamos direito. Olha só, isso foi realmente surpreendente, porque É. a gente fala de IPVA hoje, eu acho que está tudo certo, vai para o município, na época não ia. Não tínhamos direito. Aí melhoramos para 29 milhões de dólares. Com a reforma na Constituição, passamos a 75 milhões de dólares no primeiro ano do governo do meu sucessor. Administrar com muito dinheiro assim é bom, né? Aí é fácil, né? É claro que depois começou a haver muita coisa que não era de responsabilidade do município. Por exemplo, a saúde não era o município responsável. Tinha seu posto de saúde e tal, mas com o SUS, o município investe muito na saúde. Diadema investe hoje mais de 30% da sua receita. Na saúde? Na saúde. Na saúde. É. Que foi assim no meu segundo governo também. O senhor teve o apoio aí de grandes nomes e grandes nomes que não eram do Partido dos Trabalhadores. Estou falando aí de Orestes Quercia, Sim, governador de São Paulo, Franco Montoro. O Quercia eu tenho que reconhecer que ele foi um grande municipalista. O Quercia, como governador do estado, ele deu apoio aos municípios, que os municípios obtivessem um crescimento de 25% na participação do ICM, aumentando de 20% para 25%. Porque 20% aí forma um bolo de 100%. Aquele 20% torna-se 100% e divide com os municípios. O Quercia permitiu, na Constituição, mais 5% para distribuir para os municípios. Isso significa um crescimento de 25%. Ele, como governador, abrir mão disso. Não é fácil. Nós temos que reconhecer. Podemos ter divergência com o Quercia, ter isso e aquilo, mas reconhecer as coisas boas. E isso foi uma grande coisa que ele fez. O Montoro, eu reconheço que para urbanizar a favela precisava ter apoio e colaboração do governador. Do governo. Eu tive uma audiência com ele, que ele já me conhecia do movimento sindical. Aí ele falou: Gilson, gostei da sua ideia de urbanizar a favela. Eu vou dar a resposta daqui a 15 dias. Eu te ligo. Isso, Franco Montoro. Franco Montoro, do Palácio. Também um oponente, não era, né, da mesma sigla, enfim. Com mais ou menos uns 10, 12 dias, ele mandou me chamar no Palácio. Falou: Gilson, e aí? A Sabesp e a Eletropaulo vai estar à sua disposição para o seu projeto de urbanização de favela, que é um projeto humano que você está criando. Isso que eu ia falar, qual é o segredo que o senhor tem, que o senhor É conquistava? a vontade, a inteligência e ter a vontade de querer vida melhor para o povo. É como eu te falei, minha mãe falou: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Pausa para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para saber mais uma eleição aí, mais uma vez prefeito, e depois saiu do Partido dos Trabalhadores, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo. O papo tá bom aqui nos bastidores, gente. Nós estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos com muito prazer aqui Gilson Menezes, nosso ex-deputado aqui na casa, que daqui a pouquinho eu tenho que chegar nisso aí. O papo tá tão bom nesses dois blocos que eu tô quase esquecendo desse pequeno detalhe, né? No bloco anterior a gente estava falando aí da sua eleição para prefeito em Diadema, o seu medo, as suas conquistas, os seus acordos. E depois o senhor deixa de ser prefeito com uma gestão positiva, com dinheiro no caixa, e aí vem ser deputado aqui na Assembleia? Como é que foi esse caminho? Eu rompi com o PT por algumas discordâncias de atitudes tomadas em Diadema. Eu pedi providência da direção do partido e não foi tomada. Eu rompi com o PT naquele tempo. Não foi prematuro?
Olha, eu sou uma pessoa que eu não suporto coisas erradas. Eu fico muito indignado e eu sei que para mim talvez tenha sido até um prejuízo, vamos assim dizer, e um sacrifício a recomeçar em algum lugar. Mas na verdade que eu saí do PT, mas mesmo assim dei apoio ao presidente Lula em 89. Mesmo saindo do PT, dei apoio a ele. E até, modesta parte, fui convidado pelo Brizola para ser o candidato a vice na chapa do Brizola, na época. PDT, porque eu fiz um discurso no Rio de Janeiro, no aniversário do Prestes, 90 anos do Prestes. O Brizola ficou encantado com o meu discurso e procurou saber da minha pessoa e soube que eu tinha saído do PT e me convidou, mandou me convidar para que eu fosse candidato a vice na chapa dele. Sindicalista, na mesma... Trabalhador, todo o perfil. Em São Paulo ele não tinha muita votação. Verdade. Poderia, quem sabe, levá-lo ao segundo turno. Mas não me arrependo porque eu fiz... Não se arrepende. Com a maior honestidade. Eu falei, se eu apoiar o Brizola agora, eu estou traindo o Lula. E não quero. Saí do PT não por causa do Lula, mas pelas coisas erradas que estavam acontecendo, embora o Lula não tivesse tomado providência que deveria ter tomado. Mas a vida é assim mesmo. E aí continuou na política. Continuei na política. Poderia ter tentado a reeleição naquela época? Não, naquele tempo não tinha. Não, saiu o prefeito, saiu. Não saiu. Só na próxima... Mas o PT ganhou a eleição, que eu até falei um ano atrás, eu falei, até um poste ganha eleição pelo PT aqui, em Diadema. Porque a cidade tinha sido transformada. Pegar o filho bonito assim, né? Daí todo mundo quer ser pai, né? Aí depois em 90, fui candidato a deputado estadual pelo PSB, na coligação com o PT e fui o mais votado da coligação. E veio... Ajudei a trazer 2 ou 3 a mais no PT. Como que foi ser deputado estadual? Foi muito diferente da gestão, sair do executivo para vir para o legislativo? Como é que estava na época essa? Pela minha característica, é uma característica mais objetiva de fazer as coisas, tá? Eu ficava às vezes um pouco impaciente aqui na Assembleia, mas eu ia para os movimentos populares. Não parava. Evitei despejos de muitas habitações que estavam sendo para despejar. Eu coloquei meu cargo na frente de algum lugar, inclusive estava se passando máquina, derrubando casa. E eu fui pessoalmente para evitar esses despejos. E participei muito disso aí. Apresentei alguns projetos. Em que áreas? Qual era? É sempre voltado, obviamente, ali para a sua região. Mas... Não, mas esse despejo foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo? Na Fazenda da Juta, por exemplo. E eu ia em Osasco, houve lá despejo, eu estava junto aos movimentos de moradia, dando apoio, enfim. E aqui no parlamento eu tentava dar minha contribuição também. Não faltava em reunião nenhuma. Se tivesse quórum, eu era um deles que estava junto. Era ali. Cumpria meu dever, mas era um pouco impaciente pela passagem que eu tive na prefeitura, de fazer as coisas. Aqui você tem que ter mais calma. Mas um projeto que muito me entusiasmou foi o projeto O Dia da Consciência Negra no Brasil, o primeiro projeto de lei, o Dia da Consciência Negra no Brasil, foi da minha autoria. E daqui do estado de São Paulo? Daqui do estado de São Paulo, foi da minha autoria. Sua. E eu falei com o governador Fleury e ele pediu o empenho dos partidos que eu apoiava e passou o projeto por unanimidade. No começo tive dificuldade, porque não havia compreensão, porque o Dia da Consciência Negra... Isso nos anos 90, né? Que nem se falava tanto, assim, não eram assuntos tão discutidos. Não era discutido. São outras, prioridades que a gente pode falar. E passou esse projeto? Passou esse projeto. Foi um motivo de muita alegria esse projeto, o Dia da Consciência Negra. Por que o senhor fez esse projeto? De onde veio essa... Porque eu queria que fosse discutida a questão do negro no Brasil, que era muito escondido, não se discutia. A minha ideia era a questão de discussão, não era o objetivo de conseguir um dia
Olha para mim, um dia de festa. Um dia de feriado, feriado, alguma não. coisa. Não. Era um dia para se discutir na cultura brasileira a questão do negro. Então foi por isso que nós entramos com esse projeto. Música, cultura, trabalho, emprego, exato. Posição, onde está na sociedade, o que é. precisa ser feito. Exatamente. Olha para mim, né? Era É o esse dia do olha objetivo. pra gente. E eu muitas vezes fui convidado na TV Gazeta para debater esse projeto. E aí eu tive muito apoio das apresentadoras naquele tempo. E como foi aqui na casa esse movimento aí? Se assustaram? Aí começou, o movimento negro começou a vir, dar apoio nas reuniões, nas comissões, na comissão e tal. Aí a coisa começou a desenvolver e ganhar corpo. E ganhar corpo. É. Aí o senhor vai chegando à gestão final aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e a política dentro do senhor. Nem sonho pensando em largar. Não. Aí eu fui candidato em 96 e disputei com... Daí candidato a 96 a? Prefeito. Prefeito. Voltou para a prefeitura. Voltei para a prefeitura. Executivo. Me candidatei, disputei com um prefeito que tinha sido eleito pelo PT. O seu sucessor. E ganhei no primeiro turno. E pegou que Diadema nessa época? Como é que estava essa cidade? Claro, uma Diadema que já estava melhor do que quando eu iniciei em 83. Não se discutia. Nós já tínhamos equipamento de saúde, pré-escola. Eu passei de 1.500 crianças na pré-escola, no mandato só, para 10.000 crianças. Montei o SEJA, Serviço de Alfabetização de Jovens e Adultos, a primeira no Brasil. Antigamente era Mobral. O Serviço de Alfabetização de Jovens e Adultos, a primeira cidade foi em Diadema. E eu não sou educador. Eu não sou educador. Não é a formação, né? Não é a minha formação, eu sou ferramenteiro. Então, nós temos que ter a inteligência para absorver as sugestões, interagir com os movimentos de saúde e educação. Eu sabia o que era bom para a saúde. Nós investimos muito na atenção primária, nos postos, nas UBS. Deixei com mais de uma UBS por bairro em Diadema. Mais de uma por bairro. Para quem não tinha nem quem não tinha nada. Programa de saúde, não tinha nada, não tinha mais de nada. uma UBS por bairro. Por bairro. E como é que foi gerir a prefeitura de uma cidade que está crescendo, que a população aumentou, que está mais próspera, numa época também que a gente também passava por transições no Brasil, né? De troca de presidentes, moedas, Exatamente. dólar, inflação muito grande. Como é que... Eu assumi ainda um governo militar. Quando eu assumi a prefeitura, o presidente era João Figueiredo. Uhum. Nós fizemos um movimento em Brasília e uma comissão foi falar com ele, e eu estava nessa comissão, representando o PT. Ele falou, reivindicar que mais se conjuga na língua brasileira. Mas desde já, com a mão para trás, eu digo não. Aí ele recebeu depois a comissão geral, o movimento, e falou, eu falei lá na reunião que não, e aqui eu digo não para vocês. E levou uma vaia lá no palácio muito grande. E nós, depois de 2 meses, voltamos lá novamente com o movimento e começamos a conquistar a emenda Passaporto e outras emendas que melhorou um pouco a vida dos municípios. E continuamos, que foi desembocar na Constituição. Então o não era um não tão sólido, né? Não que deu para abrir algumas oportunidades. Nós não ficamos, não retroagimos por causa do não. Nós enfrentamos e continuamos a lutar, a fazer movimento. Eu andei muito no Brasil, fazendo reuniões com prefeitos, para os prefeitos se engajar na nossa luta. Chegamos a colocar 3.000 prefeitos em Brasília. 3.000 prefeitos em Brasília naquele tempo. O senhor chegou a largar o trabalho do senhor como metalúrgico? Chegou não dá para conciliar as duas não coisas, deu para né? conciliar mais. Chegou a voltar para esse trabalho em algum momento? Não voltei porque a empresa não me aceitava mais. Entrou na vida política, estava mais conhecido também pela vida política. Como é que foi depois desses anos aí? De 2 prefeituras, deputado estadual? Nunca pensou em ir para Brasília? Só ia a Brasília a passeio para falar com o presidente? Como eu fui um prefeito com toda modéstia e orgulho, fui um prefeito honesto, saí
pobre da prefeitura, e por isso tive dificuldades econômicas, financeiras, para sobreviver, mas não me arrependo nada disso. Hoje eu posso andar de cabeça erguida em Diadema e no Brasil. Infelizmente, muitos já não podem mais fazer isso. E eu me orgulho disso. Olha, ter um político dando esse testemunho nos conforta, né? De saber que existem essas pessoas e que a gente pode confiar que tem representantes de alto gabarito em todos os sentidos, né? Como é que foi aí essa vida, essa paquera com a política? Continua até hoje? Não, continua participando da vida política, dos partidos. Não para? Não para. Hoje o senhor está afiliado a qual partido? PDT. Hoje o senhor está no PDT? Eu estou no PDT. Que o Brizola queria lá atrás. Exatamente, o Brizola queria lá atrás. A lembrança do Brizola, eu tenho muito orgulho de lembrar do Brizola, porque o Brizola foi governador do Rio Grande do Sul, 2 vezes governador do Rio de Janeiro, e não há ninguém que possa apontá-lo como um governador desonesto, corrupto. Isso é motivo de muita alegria também. E seguir esses passos, né? Seguir esses passos. O senhor tentou fazer um retorno agora? Tentei. Recém-saído agora das eleições. Tentei, mas... Como é que foi agora, Sá? Não foi bom, porque concorrer sem dinheiro, sem recursos, é muito difícil. É muito difícil. Na verdade, as pessoas queriam que eu fosse candidato a prefeito. Mas eu não tinha condições estruturais para ser candidato a prefeito. Então, eu acabei não sendo candidato, dando apoio, sim. O partido deu apoio ao candidato a prefeito, a reeleição, e acabou ganhando. É um jovem, na minha opinião, bem intencionado, não é um jovem, vamos dizer, de maneira ideológico, mas é um jovem com muita vontade, e eu senti nele uma pessoa com muita boa vontade e com espírito de lealdade. O senhor se viu um pouquinho aí nesse... Me vivi um pouquinho. Eu senti nas palavras dele a sinceridade. Qual a receita para ser um bom político? Ter sensibilidade, ter humildade, aprender com as pessoas mais simples, que podem te dar uma ideia de resolver muitos problemas. Por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, a poucas iluminações que tinha, muitas vezes as pessoas depedravam as lâmpadas e quebravam. Aí alguém na reunião falou assim, por que não coloca uma redinha em vez de vidro? Você sabe que aquela ideia comecei a colocar uma redinha, na cúpula tirava o vidro e colocava uma redinha. Nunca mais quebraram. Depois a população começou a se conscientizar, mesmo deixando sem rede, não quebrou mais. Então é um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, sugestão do povo, sugestão da população. Então, desde que tenha um bom ouvinte. Alguém que ouça. O grande político é aquele que mais ouve do que fala. Na minha opinião, é aquele que mais ouve do que o que fala. Deputado. Aprende todos os dias. Uma mensagem aqui pra gente, no finalzinho aqui já do nosso programa, A mensagem é que os jovens participem da vida política, que aprendam, que participem. O Brasil é de vocês, jovens, do futuro. O futuro desse país pertence ao jovem. E, portanto, espero que a luta nossa, os exemplos nossos, possam continuar com vocês. A gente fala que não se deve discutir política, deve sim. Devemos sim. Política tem que discutir, debater e aprender todos os dias e poder contribuir para uma sociedade melhor. Não há nada mais possível de fazer o bem do que a política. Vou terminar aqui esse programa agradecendo imensamente a presença do senhor, a sua contribuição aqui, sua história e mais um capítulo aqui nesse nosso livro do Parlamento, enfim, de quem somos hoje. Muitíssimo obrigada, portas abertas dessa casa. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada deputado, obrigada prefeito, né? Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!